Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Sylvester Stallone, Bruce Lee, Steven Seagal e Charles Bronson. O que esses atores têm em comum? Todos marcaram suas carreiras como protagonistas de filmes de ação. Esse gênero, que é responsável por muitas das maiores bilheterias da história do cinema, inspira cineastas de todo o mundo, inclusive cearenses. Lutas sangrentas, tiros e explosões, perseguições de carro. É muita adrenalina, mas afinal de contas, o que as pessoas acham dos filmes de ação? Os filmes de hoje eu não gosto muito, não, os de ações de hoje, porque é só pancadaria. Filmes sem enredo, sem um roteiro pré-definido. Diferente de alguns filmes de ação da famosa época de ouro do cinema, que é os anos 40, 50 e 60. Que nós tínhamos filmes de ações, mas filmes bem dirigidos, bem interpretados, atores de primeira linha, coisa que você não tem hoje. Hoje tem que aguentar os Stallones da vida, que não dizem nada para a sétima arte. Eu gosto de assistir um bom filme, independente do gênero, se é de ação ou não. Mas se for de ação e se for um bom filme, melhor ainda. Eu gosto de filme de ação porque são muito artificiais, assim, são coisas que não acontecem, mas que prendem muita atenção da gente. Assim, eles são muito agitados, tem muita luta, muita morte, eu adoro morte. O enredo é quase sempre o mesmo. Um mocinho contra um bandido que resolvem suas rixas usando a força. O que muda mesmo é o pano de fundo. Pode ser o Velho Oeste, uma ação policial, uma guerra ou até uma luta no espaço. As possibilidades são praticamente ilimitadas. Aqui no Brasil, os filmes de ação que fazem mais sucesso geralmente são superproduções hollywoodianas, aquelas cheias de cenas impossíveis e efeitos especiais. O filme de ação é aquela coisa assim com mentira, aquela coisa pretensiosa, aquela coisa que você vai assistir. Normalmente os filmes de ação estão ligados também aos filmes de aventura e tem aquela coisa da fantasia. As pessoas vêm para viver esse momento, assim, não querem ver um negócio que você vê no dia a dia, normalmente. E a aventura é isso, os filmes de ação trazem isso para elas. Coincidência ou não, o filme mais alugado nas últimas 3 semanas é um thriller de ação que se chama Efeito Dominó. O filme é baseado num fato real, um assalto a um banco de Londres no início dos anos 70. Os diálogos ágeis e as sequências rápidas prendem a atenção do espectador e são os principais responsáveis pelo sucesso do filme. O público em geral gosta de ver esses filmes que tem uma narrativa linear, né? Que tem um personagem que seja redondo, que a gente possa identificar quem é o mocinho, quem é o vilão, e que a gente possa saber do que é a história no final, né? A gente pode ter uma resolução dessa história no final. Então acho que é esse apelo que o gênero tem no cinema, principalmente no cinema de Hollywood, né? Que apela muito para filmes de gênero mesmo. E o cinema de ação, você vê que é bastante popular. Mas claro que filmes de ação não são sinônimo de violência gratuita ou entretenimento descartável. Existem dezenas de obras obrigatórias que possuem grande qualidade artística. O top 5 da nossa colunista de cinema Camila Vieira é o seguinte. Em quinto lugar, 007 Cassino Royale, de Martin Campbell. Em quarto, o cultuado Matrix, dos irmãos Wachowski. Na terceira posição da lista, o novo Batman no Cavaleiro das Trevas. Miami Vice, longa-metragem inspirado na série televisiva dos anos 80, ocupa a vice-liderança. E em primeiríssimo lugar, Kill Bill, de Quentin Tarantino. She must suffer to her last breath. You and I have unfinished business. O público em geral ele costuma se identificar sempre com um personagem, né? E geralmente sempre com o mocinho. No caso do Batman, não. As pessoas se identificaram mais com o Coringa, né? Que era o vilão, né? Na história. Mas o mérito está todo no aprofundamento psicológico dos personagens, né? Embora a gente saiba que ainda assim esses filmes eles apelam para uma narrativa linear, eles não ousam muito em termos de linguagem, geralmente eles não ousam. E é aquela narrativa convencional mesmo, que se tem um início, meio e fim. E foi assistindo a estes filmes de ação que um cearense conseguiu chegar a Hollywood. Ele começou sua carreira como dublê em filmes de artes marciais e hoje é diretor de cinema. Seu filme mais recente foi lançado há poucos dias nos Estados Unidos e deve chegar às locadoras brasileiras até o final do mês de setembro. Nós estamos falando de Alder Gomes.
Apesar de formado em administração de empresa e pós-graduado em marketing, as paixões pelas artes marciais, pelas artes plásticas e pelo cinema sempre falaram mais alto. O primeiro momento que eu assisti um filme de artes marciais, que eu fui ao cinema pela primeira vez na vida, eu já sabia que mais cedo ou mais tarde faria aquilo em algum momento da minha vida. Só não sabia nem quando, nem onde, nem como, né? Então esses mundos vieram a se cruzar no futuro quando eu fiz... Quando eu fui morar nos Estados Unidos, fiz um intercâmbio cultural e pela primeira vez eu comecei a treinar taekwondo. Então naquele momento eu me apaixonei pelo taekwondo. E o cinema me levou para a arte marcial, foi o que me influenciou a fazer arte marcial. E a arte marcial me levou de volta para o cinema, onde eu comecei trabalhando como dublê de luta. Assim, minha carreira começou assim. Então uma coisa está muito ligada com a outra e uma levou a outra. O novo filme de Alder, rodado todo nos Estados Unidos, se chama The Morgue. Aqui no Brasil, Cadáveres 2. Tem várias cenas de ação, apesar de estar mais ligado ao gênero suspense. Mas sua estreia como diretor em 2004 se deu num típico thriller de ação chamado No Calor da Terra do Sol. A desperate search. The final showdown. Where's my daughter? Sunland Heat. Seu filme de maior sucesso no circuito nacional de festivais de cinema foi Cine Hollywood, que também flerta com o gênero ação. O curta-metragem mostra um pouco do fascínio causado pelos filmes de artes marciais num cinema do interior do Ceará durante os anos 70. Não é fácil filmar ação, as pessoas muitas vezes desprezam o gênero por ignorância de saber o quanto que é complexo filmar um filme de ação, fazer um filme de ação. É muito caro e demora muito mais tempo que fazer uma cena normal. Então essa decupagem inicial do filme, também o orçamento que você tem para cobrir essas cenas, porque demanda tempo e tempo em cinema é dinheiro, né? E também vem uma boa coreografia de luta, se o filme é de artes marciais, uma boa coreografia de ação e uma boa edição. Obviamente somado a uma boa edição de som, uma boa mixagem, são vários elementos que fazem com que uma ação funcione em um filme.